Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para continuarmos aqui a leitura dos contos neste quadro Liazinha Conta Contos. E eu começo já pedindo para vocês se inscreverem no canal, dar um like se gostou, comentar o que vocês estão achando desses contos e compartilhar com aqueles que vocês acham que pode gostar desse tipo de conteúdo e também com aqueles que não possuem acesso ou condições a esta leitura, tá bem? E hoje eu trago um outro autor, João do Rio. João do Rio, ele é de 1881 a 1921, também nascido no Rio de Janeiro, e o nome dele é Paulo Barreto, mas muito conhecido como João do Rio. Ele foi um jornalista e cronista que capturou muito o cotidiano e o espírito da cidade do Rio de Janeiro. No início do século XX. E a sua obra é toda marcada pela modernidade e pelo olhar muito atento às transformações que ocorriam naquela sociedade. E também ele faz uma crítica social àquele momento. E este conto, que é determinado O Bebê de Tartalana Rosa, Tartalana é uma espécie de tule, algo para a gente compreender. E esse conto ele se passa num baile de carnaval, muito característico, né, no Rio de Janeiro. E onde um bebê misterioso, ele surge fantasiado de rosa e aí causa muito alvoroço naquele baile de carnaval. A história ela tem aí um tom bastante cômico e ele faz uma crítica à futilidade da alta sociedade e à artificialidade das aparências, né? Algo do início do século XX, mas que está muito atual agora. E o desfecho inesperado reforça a ironia aí da narrativa. E então é importante a gente observar aí toda essa crítica social que ele faz, tá bem? Então vamos juntos aqui, O Bebê de Tartalana Rosa, de João do Rio. Uma história de máscaras. Quem não a tem na sua vida? O carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto, francamente. Toda a gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou macabra. Álgida é alguma coisa um pouco fria. Álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é carnaval. Eu mesmo este ano tive uma aventura. E Heitor de Alencar esticava-se preguiçosamente no divã, gozando a nossa curiosidade. Havia no gabinete o barão Belfort, Anatólio de Azambuja, de que as mulheres tinham tanta implicância, Maria de Flor. A extravagante boêmia, e todos ardiam por saber a aventura de Heitor. O silêncio tombou expectante. Heitor fumando um diácnis de Anaclis autêntico, parecia absorto. É uma aventura alegre? Indagou Maria. Conforme os temperamentos. Suja? Pavorosa, ao menos. De dia? Não, pela madrugada. Mas homem de Deus, conta, suplicava Anatólio. Olha que está adoecendo a Maria. Heitor puxou um largo trago à cigarreta. Não há quem não saia no carnaval disposto no excesso, disposto aos transportes da carne e às maiores extravagâncias. O desejo quase doentio é como incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem da ânsia e do espasmo. E nesses 4 dias paranoicos, de pulos, de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível.
Não há quem se contente com uma, nem com uma, atalhou Anatólio. Os sorrisos são ofertas, os olhos suplicam, as gargalhadas passam como arrepios de urtiga pelo ar. É possível que muita gente consiga ser indiferente. Eu sinto tudo isso. E saindo à noite para a porneia da cidade, saio como na Fenícia, saíam os navegadores para a procissão da primavera, ou os alexandrinos para a noite de Afrodita. Muito bonito, ciciou Maria de Flor. Está claro que este ano organizei uma partida com 4 ou 5 atrizes e 4 ou 5 companheiros. Não me sentia com coragem de ficar só como um trapo no vagalhão de volúpia e de prazer da cidade. O grupo era o meu salva-vidas. No primeiro dia, no sábado, andávamos de automóvel a percorrer os bailes. Íamos indistintamente beber champanhe aos clubes de jogo que anunciavam bailes e aos machiches mais ordinários. Era divertidíssimo e ao quinto clube estávamos de todo excitados. Foi quando lembrei uma visita ao baile público do Recreio. Nossa Senhora, disse a primeira estrela de revistas que ia conosco. Mas é horrível, gente ordinária, marinheiros à paisana, fúfias dos pedaços mais esconsos da rua de São Jorge, um cheiro atroz, rolos constantes. Que tem isso? Não vamos juntos? Com efeito, íamos juntos e fantasiadas as mulheres. Não havia o que gemer e a gente conseguia realizar o maior desejo, acanalhar-se, enlamear-se bem. Naturalmente fomos e essa era a desolação, com pretas beiçudas e desdentadas, esparrimando belbutinas fedorentas pelo estrado da banda limitar. Todo o pessoal de azeiteiros das ruelas, lôbregas, triste, escuro, e estas estranhas figuras de larvas diabólicas, de íncubos em frascos de álcool, que têm as perdidas de certas ruas. Moças, mas com os traços como amassados e todas pálidas, feitas de pasta de mata-borrão e de papel arroz. Não havia nada de novo, apenas como o grupo parara diante dos dançarinos, eu senti que se roçava em mim, gordinho e apetecível, um bebê de tartalana rosa. Olhei-lhe as pernas de meia curta, bonitas. Verifiquei os braços, o caído das espáduas, a curva do seio, bem agradável. Quanto ao rosto, era um rostinho atrevido, com 2 olhos perversos e uma boca polpuda como se ofertando. Só postiço trazia o nariz, um nariz tão bem feito, tão acertado, que foi preciso observar para verificá-lo falso. Não tive dúvida, passei a mão e preguei-lhe um beliscão. O bebê caiu mais e disse num suspiro: ai, que dói! Estão vocês a ver que eu fiquei imediatamente disposto a fugir do grupo. Mas comigo iam 5 ou 6 damas, elegantes, capazes de se debochar, mas não de perdoar os excessos alheios. E era sem linha correr assim, abandonando-as atrás de uma frequentadora dos bailes do Recreio. Voltamos para os automóveis e fomos cear no clube mais chique e mais secante da cidade. E o bebê? O bebê ficou. Mas no domingo, em plena avenida, indo eu ao lado do chofer, num burburinho colossal,
senti um beliscão na perna e uma voz rouca dizer: para pagar o de ontem. O beliscão. Olhei, era o bebê Rosa, sorrindo com o nariz postiço, aquele nariz tão perfeito. Ainda tive tempo de indagar: aonde vais hoje? A toda parte, respondeu, perdendo-se num grupo tumultuoso. Estava perseguindo-te, comentou Maria de Flor. Talvez fosse um homem, soprou desconfiado o amável Anatólio. Não interrompam o Heitor, fez o barão, estendendo a mão. Heitor acendeu outro Gianaclis. Ponta de Ouro continuou. Não ouvi nessa noite e segunda-feira não ouvi também. Na terça desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação, só com a roupa leve por cima da pele e com todos os maus instintos fustigados. De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento em que por trás das máscaras as meninas confessam paixões aos rapazes. É o instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todas nós a achamos inútil. A honra uma cacetação, o bom senso uma fadiga. A honra uma caceteação, o bom senso uma fadiga. Neste momento, tudo é possível, os maiores absurdos, os maiores crimes. Nesse momento, há um risco que galvaniza os sentidos e o beijo que desata naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me, quase mórbida. Nada de raparigas do galarim perfumadas e por demais conhecidas. Nada do contato familiar. Mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. A quem o dizes? Suspirou Maria de Flor. Mas eu estava sem sorte. Com a guine, com o caiporismo dos defuntos índios. Era aproximar-me, era ver fugir a presa projetada, depois de uma dessas caçadas pela avenida e pelas praças, embarafustei pelo São Pedro, meti-me nas danças, rocei-me aquela gente, em geral pouco limpa, insisti aqui, ali e nada. É quando se fica mais nervoso. Exatamente, fiquei nervoso até o fim do baile. Vi sair toda a gente e saí mais desesperado. Eram 3 horas da manhã. O movimento das ruas abrandara. Os outros bailes já tinham acabado. As praças, horas antes, incendiadas pelos projetores elétricos e as cambiantes enfumadas dos fogos de bengala, caíam em sombras. Sombras cúmplices da madrugada urbana. E só indicando a folia, a excitação da cidade, um ou outro carro arriado levando máscaras aos beijos ou alguma fantasia tintilando guizos pelas calçadas fofas de confete. A impressão enervante dessas figuras irreais na semissombra das horas mortas, roçando as calçadas, tintilando aqui e ali um som perdido de guizo. Parece qualquer coisa de impalpável de vago, de enorme, emergindo da treva aos pedaços. E os dominós embuçados, as dançarinas amarfanhadas, a coleção indecisa dos máscaras de último instante arrastando-se extenuados. Dei para andar pelo Lago do Rocio e ia caminhando para os lados da Secretaria do Interior, quando vi parado o bebê de Tartalana Rosa.
Era ele. Senti palpitar-me o coração. Parei. Os bons amigos sempre se encontram, disse. O bebê sorriu sem dizer palavras. Está esperando alguém? Fez um gesto com a cabeça que não. Enlaceio. Vens comigo. Onde? Indagou a sua voz áspera e rouca. Onde quiseres. Peguei-lhe nas mãos. Estavam úmidas, mas eram bem tratadas. Procurei dar-lhe um beijo. Ela recusou. Os meus lábios tocaram apenas a ponta fria do seu nariz. Fiquei louco por pouco. Não era preciso mais no carnaval. Tanto mais quanto ela dizia com a sua voz arfante e lúbrica. Aqui não. Passei-lhe o braço pela cintura e fomos andando sem dar palavra. Ela apoiava-se em mim, mas era quem dirigia o passeio, e os seus olhos molhados pareciam fruir todo o bestial desejo que os meus diziam. Nessas fases do amor não se conversa. Não trocamos uma frase. Eu sentia a arritmia desordenada do meu coração e o sangue em desespero. Que mulher, que vibração! Tínhamos voltado ao jardim. Diante da entrada que fica fronteira à rua Leopoldina, ela parou, hesitou. Depois arrastou-me, atravessou a praça. Metemo-nos pela rua escura e sem luz. Ao fundo, o edifício das Belas Artes era desolador e lúgubre. Apertei-a mais. Ela conchegou-se mais. Como seus olhos brilhavam. Atravessamos a rua Luís de Camões, ficamos bem embaixo das sombras espessas do Conservatório de Música. Era enorme o silêncio e o ambiente tinha uma cor vagamente russa, com a treva espancada um pouco pela luz dos combustores distantes. O meu bebê gordinho e rosa parecia um esquecimento do vício naquela austeridade da noite. Então, vamos? Indaguei. Para onde? Para tua casa. Ah, não, em casa não podes. Então, por aí. Entrar, sair, despir-me. Não sou disso. Que queres tu, filha? É impossível ficar aqui na rua. Daqui a minutos passa a guarda. Que tem? Não é possível que nos julguem aqui para bom fim. Na madrugada de cinzas. Depois às 4 tens que tirar a máscara. Que máscara? O nariz. Ah, sim. E sem mais dizer, puxou-me. Abracei-a, beijei-lhe os braços, beijei-lhe o colo, beijei-lhe o pescoço. Gulosamente a sua boca se oferecia. Em torno de nós o mundo era qualquer coisa de opaco e de indeciso. Sorvi-lhe o lábio. Mas o meu nariz sentiu o contato do nariz postiço dela. Um nariz com cheiro de resina. Um nariz que fazia mal. Tira o nariz. Ela segredou. Não, não. Custa tanto a colocar. Procurei não tocar no nariz tão frio naquela carne de chama. O pedaço de papelão, porém, avultava, parecia crescer, e eu sentia um mal-estar curioso, um estado de inibição esquisito. Que diabo, não vás agora para casa com isso. Depois não te disfarça nada. Disfarça sim. Não, procurei-lhe nos cabelos o cordão. Não tinha. Mas abraçando-me, beijando-me, o bebê de tartalana rosa parecia uma possessa tendo pressa. De novo seus lábios aproximaram-se da minha boca. Entreguei-me. O nariz roçava o meu, o nariz que não era dela, o nariz de fantasia. Então, sem poder resistir, fui aproximando a mão, aproximando, enquanto com a esquerda a enlaçava mais. E de chofre
Agarrei o papelão, arranquei-o. Presa nos meus lábios, com os 2 olhos que a cólera e o pavor pareciam fundir, eu tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com 2 buracos sangrentos atulhados de algodão, uma cabeça que era alucinante, uma caveira com carne. Despeguei-a, recuei num imenso vômito de mim mesmo. Todo eu tremia de horror, de nojo. O bebê de tartalana rosa emborcara no chão com a caveira voltada para mim, num choro que lhe arregaçava o beiço, mostrando singularmente abaixo do buraco do nariz os dentes alvos. Perdoa, perdoa, não me batas, a culpa não é minha. Só no carnaval é que eu posso gozar. Então aproveito, ouviste? Aproveito, fosse tu que quiseste. Sacudia com fúria. Pula de pé num safanão que a devia ter desarticulado. Uma vontade de cuspir, de lançar, apertava-me a glote e vinha-me o imperioso desejo de esmurrar aquele nariz, de quebrar aqueles dentes, de matar aquele atroz reverso à luxúria. Mas um apito trilhou. O guarda estava na esquina e olhava-nos, reparando naquela cena de semitreva. Que fazer? Levar a caveira ao posto policial? Dizer a todo mundo que a beijara? Não resisti. Afastei-me e apressei o passo e, ao chegar ao largo, inconscientemente deitei a correr como um louco para casa, os queixos batendo, ardendo em febre. Quando parei à porta para tirar a chave, é que reparei que a minha mão direita apertava uma pasta oleosa e sangrenta. Era o nariz do bebê de tartalana rosa. Heitor de Alencar parou, com o cigarro entre os dedos apagado. Maria de Flor mostrava uma contração de horror na face e o doce Anatólio parecia mal. O próprio narrador tinha a camarinhar-lhe a fronte gotas de suor. Houve um silêncio agoniento. Afinal, o barão Belfort ergueu-se, tocou a campainha para que o criado trouxesse refrigerantes e resumiu: uma aventura, meus amigos, uma bela aventura. Quem não tem do carnaval a sua aventura, esta é pelo menos empolgante. E foi sentar-se ao piano. Histórias de carnaval. E eu encerro aqui a leitura deste conto divertido de João do Rio. Eu agradeço por terem estado até aqui e eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Até já!